Então, eu peguei uma história que começa lá em 77, na década de 70, puxei ela para 2020, 50 anos, e em 50 anos a produção brasileira cresce de 40 milhões de toneladas para 250 milhões de toneladas, com 70 milhões de hectares plantados. Aqui, no início da década de 70, a produção era de 40 milhões de toneladas em 40 milhões de hectares. Então, a relação era de 1 tonelada de grãos por hectare plantado. 50 anos depois, se nós dividirmos 253 por 69, nós vamos chegar a 4 toneladas por hectare. Então, nós aumentamos 4 vezes a produtividade. Esse ano, esse número de 253 milhões de toneladas está fechando em 270 milhões de toneladas, a safra passada, né? Ou seja, 20 milhões de toneladas em cima. E o mais importante é que esse aumento de produtividade que aconteceu no agro brasileiro, ele foi às custas da tecnologia, da ciência, mas, acima de tudo, ele fez uma poupança, né, que a gente chama de efeito poupa-terra, de 200 milhões de hectares. Porque se tivéssemos continuado com aquela produtividade baixa da década de 70, ao invés de 70 milhões de hectares, nós deveríamos estar plantando 270 milhões de hectares. Ou seja, esse é o grande salto tecnológico, né, que a ciência brasileira conferiu ao agro. E isso se reflete aqui, né? Nós já tradicionalmente éramos os maiores produtores e exportadores de suco de laranja, açúcar e café, mas passamos também a ser o número 1 em soja, tanto na produção quanto na exportação, né? Também número 1 em termos de exportação de gado, número 1 na exportação de frango, número 2 no milho, por aí vai. Quer dizer, é uma saga maravilhosa que é exatamente fruto desse ambiente de tecnologia que se implantou nos últimos 50 anos no Brasil. Para onde nós vamos? Aí nós temos um estudo que indica que o Brasil pode continuar nesse batidão aí que ele anda, crescer 3 milhões de hectares ao ano, ou seja, 30 milhões de hectares em 10 anos, né? E o que levaria a uma produção de grãos de 400 milhões de toneladas de grãos, né? Hoje, então, esse ano fechou em 270, bota mais 130 em cima, há uma razão de 4 toneladas por hectare. Se não melhorar a produtividade, o que não é o caso, porque vai melhorar, eu pegando só números redondos, isso significaria mais 120 milhões de toneladas de grãos. E aí a primeira pergunta que se faz é aonde esse Brasil vai, da onde ele vai tirar essas 120 milhões de toneladas? Né? O que vai acontecer com os nossos biomas? Que tipo de atitude responsável o Brasil vai ter? E aí a minha primeira resposta é de que, do ponto de vista ambiental, social, né, o Brasil não tem a mínima necessidade de cortar uma árvore sequer para fazer essa expansão. E eu vou mostrar para vocês agora da onde poderão vir, qual é a área potencial para ocorrer esse crescimento, essa expansão do grão, né, esses 120 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. E ele virá, com certeza, da área de pastagens no Brasil. Hoje, o Brasil cria seus bovinos numa área de 153 milhões de hectares, né? E como nós temos 214 milhões de cabeças de gado, isso dá uma população por hectare de 1 unidade animal por hectare. É uma coisa muito baixa, né? Não dá para ir a congresso internacional com esse indicador, para que a gente vai sair aplaudido. Nós estamos usando áreas enormes e com baixa capacidade de sustentação animal, né, para dar esse baixo índice de cabeças por hectare. Então, aqui tem espaço para a melhoria das pastagens, a melhoria da genética,
né? A biotecnologia e tudo isso está andando. E aí eu aproveitei e fiz um exercício simples, né? Nós precisamos 30 milhões de hectares. Lembra que eu falei de que nós temos uma previsão de fazer mais 120 milhões de grãos? 120 milhões de grãos, a uma razão de 4 toneladas por hectare, seriam 30 milhões. Então, nós fomos lá e subtraímos da área de pastagem do Brasil, dos 153, nós tiramos 30 milhões de hectares. 30 milhões, e esses vão para o grão. E melhoramos a qualidade da pastagem para que nós possamos colocar um animal a mais por hectare. Então, a taxa de ocupação ela iria de 1,4 para 2,4, ainda extremamente singelo, número que não dá para ir a congresso internacional, né, e achar que a gente vai sair bem. E esse exercício matemático que eu fiz, tirando esses 30 milhões de hectares, ficaria mais ou menos assim. 153 milhões é a área atual, com 1,4 unidades de animais por hectare, dá um rebanho brasileiro de 214 milhões de cabeça de gado, ou seja, uma cabeça de gado para cada habitante brasileiro. Vamos tirar, então, em 2031, 10 anos, não é 2050, 2031, né? Porque esses 120 milhões de hectares, 120 milhões de toneladas de grãos também vão acontecer só em 10 anos. Então, tirando 30 milhões de hectares, que eu falei, vai de 153 para 123, melhorando as pastagens e levando essa taxa de ocupação para 2,4 unidades animal por hectare, isso é um rebanho de 295 milhões de cabeças de gado, ou seja, 80 milhões a mais, né? Uma área de 30 milhões de hectares a menos. Essa é a saga nossa, essa é a realidade. Aqui não se mexeu em bioma nenhum que precisa ser preservado. Não se falou em Amazônia, não se falou em nenhum tipo de bioma, de parques naturais que precisam ser preservados. Apenas nas áreas, tocamos nas áreas de pecuária extensiva, de pecuária de baixa capacidade de sustentação animal. Não há outro país no mundo que tenha esse potencial de produzir mais alimento, mais proteína para a alimentação da população. Por isso que todo mundo olha para cá com olhos esperando que aqui tenha a solução para esses problemas.